Nilmar José Sachs para contar um pouco aí da história. Hoje ele está pessoalmente aqui, a gente fez uma outra resenha com ele, estava lá nos Estados Unidos. Como ele chegou aqui em Ourinhos, a gente resolveu trocar uma ideia. Tudo bem, Nilmar? Tudo bem, Everton. O prazer é meu. Você, há uns tempos atrás, fez a gente se emocionar lá fora, né? Saudade da família, saudade dos amigos, enfim, da nossa querida Ourinhos, né? E hoje a gente veio passear, a gente veio ver a família. Agora, dia 30 passado, minha mãe fez 80 anos e eu vim com ela curtir isso e ver os amigos, né? E é um prazer estar pessoalmente aqui com você, a gente nessa resenha. Parabenizar aqui o Arsenal Shopping por essa casa muito bonita, muito legal, diferenciada do visual em tudo. Até parabenizei o dono, porque a gente não está acostumado a ver muita coisa e quando a gente vê uma coisa bonita, a gente tem que elogiar e parabenizar. Mas enfim, a gente está aqui matando saudade de rever os amigos, de estar na nossa terrinha, né? Isso não tem um preço que pague pra gente, né? Com certeza. Estamos aqui direto do Arsenal Shopping, essa barbearia com venda de roupas, acessórios, pomadas, tudo aí pro seu visual. Tá aí, é só vir aqui na Antônio de Almeida Leite, aqui próximo ao Colégio Técnico, que você vai conhecer aqui, é bem em frente aqui ao American Burger. Você vai conhecer e desfrutar de momentos agradáveis. Também temos o shopping aqui trincando, congelando, uma delícia, o shopping da Fix. Então, venha conferir aqui na Arsenal Shopping. Bom, Nilmar tem muitas histórias, o cara foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial. E o cara, pelo amor de Deus. Nilmar, gostaria que você falasse resumidamente, que eu sei que a história é muito longa para contar, né? Eu tenho que ter uns 10 programas aí no mínimo para poder falar um pouco. Gostaria que você falasse como foi a sua trajetória aí do começo até chegar aí no Grêmio. Eu sou daqui da Vila Margarida, da família Sachs Canizella. Minha infância foi ligada ao Palmeirinhas, né, que é uma equipe tradicional da cidade. Depois passei pelo Oriense, pelo Manchester, até chegar no Matsubara. Foi formada uma seleção em Ourinhos para jogar um amistoso. Naquela época, o treinador do Matsubara já tinha levado vários jogadores daqui de Ourinhos, né? Mário Sérgio, João Bahia, Ronaldo Moya, Newton, enfim, Binha, Silas, enfim, vários jogadores. E surgiu uma oportunidade para mim. E como eu trabalhava em autopeças, né, com meus tios, e não tive a oportunidade de fazer o teste, ele falou, pô, abandona tudo e vem. E eu abandonei tudo e fui para Cambará. Até lembro que eu estava no último ano meu de edificações, hoje eu me formado em técnica de edificações, e eu perdi meu último ano por causa da bola, porque a gente não conseguia conciliar, era muita viagem. Enfim, aí do Matsubara foram 2 anos. Nesses 2 anos a gente foi bicampeão paranaense júnior, e na Taça São Paulo de 1980 a gente fez uma bela apresentação e eu fui selecionado como zagueiro da Copa. E assim, logo que terminou a Copa, não passou um mês, eu fui vendido ao Grêmio de Porto Alegre. E justamente o Grêmio, que na Taça São Paulo a gente ganhou de 1-0, inclusive eu fiz o gol. Enfim, a minha história começou aí. Isso aqui você estava em Cambará jogando no Matsubara. No Matsubara. E uma coisa que eu vou levar muito para a minha vida é que no início do meu aprendizado de esporte eu jogava voleibol. E o voleibol me auxiliou muito no futebol. Porque você jogando de zagueiro, eu tinha uma impulsão muito boa, tinha um tempo de bola muito bom, uma antecipação muito boa. Foi isso que gerou de eu chegar no futebol. E a partir do Matsubara, fui para o Grêmio, vendido por um valor muito alto na época. Pra você ter uma ideia, eu ganhei 200 mil, com 200 mil eu mobilei a casa do meu pai, eu comprei um carro zero, que era vermelho, eu acabei tendo que deixar aqui, que eu não podia ter carro vermelho, comprei um azul, nenhum, né? Enfim. E ali começou a minha trajetória, então, de profissional, graças a Deus uma trajetória muito vitoriosa, por felicidade em quase todos os anos decidindo títulos, participando de grandes equipes, participando de grandes grupos, com grandes treinadores. E é claro, se a gente não trabalhar também, a gente não chega, né? Então, com certeza. A gente depende de tudo isso daí. Eu vi aqui, eu fui campeão gaúcho com o Grêmio, campeão brasileiro. Everton. Libertadores. Vou começar a falar, eu vou começar assim, ó, eu acho que dá uns 17 títulos em 18 anos de carreira. Eu fui bicampeão no Matsubara Júnior.
Logo em seguida fui vendido ao Grêmio, fui campeão júnior no Grêmio, que eu cheguei para o júnior, né, não profissional. E um mês depois fui convocado para a seleção brasileira de Toulon, fui campeão na França. Voltei, fui campeão gaúcho profissional, isso tudo em 80, já são 5. Aí em 81 a gente foi campeão brasileiro, aí eu já era profissional no Grêmio, uma final memorável contra São Paulo. 81 fui convocado novamente para a seleção de Toulon, onde fui campeão novamente. 82 a gente perdeu o título para o Flamengo na melhor de 3 jogos, né? É um vice-campeonato, então foi mais um ano de decisão. 83 a gente foi campeão da Libertadores e campeão mundial. 84 eu fui campeão paranaense pelo Pinheiros. 85 eu não ganhei título algum, foi quando eu fui para o Vasco da Gama, e onde eu atuei junto com Roberto Dinamite, Romário, Mauricinho, enfim, vários jogadores. 86 fui vendido ao Curitiba pelo Grêmio, onde fui campeão paranaense novamente. 87 campeão paranaense pelo Pinheiros. 88 vice-campeão pelo Pinheiros. 88, 89 campeão brasileiro pelo Bahia, que eu fui emprestado ao Bahia. 90 campeão da segunda, 91 campeão da segunda divisão do Rio Grande do Sul. E depois com o São Luís de Juí, vice-campeão, perdemos a final para o Internacional do Estado. Então, é uma trajetória assim que eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade e de ter trabalhado com pessoas que nos proporcionaram isso, né? Porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Com certeza. Então, em todos os grupos que eu participei, hoje eu participo na minha vida pessoal, eu participo do grupo do Grêmio Campeões do Mundo, participo do Grêmio, as lendas do Grêmio Bagé, dos veteranos do São Luís de Juí, do pessoal do Bahia. Então a gente tem uns contatos ainda até hoje com todas essas pessoas. Isso nos gratifica, nos deixa feliz, né? Porque a gente deixou não só uma história de futebol, mas a gente deixou também uma história de amizade. Com certeza. E isso que é o mais importante. O que você mais leva no esporte é a amizade, né? Então, o esporte ele te proporciona coisas boas e coisas ruins. Não vou dizer que eu não passei coisas ruins, porque passei. E eu não vou dizer aqui, mas porque foram poucas. Problemas de lesões, cirurgias, enfim, valorização pelos clubes às vezes, né? Nossa época a gente não tinha um salário assim condizente com o que é hoje. Se a gente for ver hoje, nossa, é um absurdo, né? E lá atrás também os jogadores tinham uma consciência maior. A gente tinha... você chegava no clube e você não podia ter barba, você não podia ter cabelo comprido, você tinha que estar aciado, senão você era multado, senão você era reprimido. Hoje, não que o jogador não seja aciado, né? Mas é até aciado demais, né? Então é um brinco aqui, é um negócio ali. É um cabelinho amarelo ali. A gente era muito cobrado, né? Mas são histórias que passou na nossa vida, é um aprendizado, como a gente fala. E é um aprendizado para mim pro resto da vida, né? Depois de tudo que se passou, eu voltei para minha cidade, voltei para Ourinhos. Eu até comentei com você lá atrás, né? Minha filha foi para os Estados Unidos, minha ex-mulher, e hoje eu estou lá. Sou muito amigo da minha mulher, já tenho minha vida praticamente estabelecida lá, faz 3 anos. Mas assim, Ourinhos me recebeu de braços abertos. Comecei dando aula, escolinha de futebol, e depois passei pelo tênis clube, onde hoje eu encontro com os alunos, até me emociona de novo. Oh, que isso é. Eu encontro com meus alunos aí, que são pessoas que... são famílias tradicionais, a gente sabe, mas a gente sempre cobrou estudo. E hoje vários são formados. Isso é legal, cara, é muito bacana da gente ver. Para você, como um profissional, é gratificante também. A gente não estava. E assim, acabei terminando de secretário de esportes. É um momento difícil da nossa cidade no esporte, que foi o falecimento do tio Chico Coalhato, né? E que era o nosso mestre do basquete, nosso pai. E justamente o basquete terminou nas minhas mãos. Mas não foi por administração nada, foi por falta de investimento. Bom, enfim. Mas Ourinhos é meu coração, Ourinhos
palavras para dizer. Eu vou em Ourinhos, eu sou sempre muito bem recebido. Porque é o que eu te falei, a gente deixa amizades. A gente deixa, porque amizade você não compra, amizade você se adquire. Nós criamos uma amizade sem nos conhecermos e ela está aí presente. Com certeza. Então a vida da gente é isso. No Grêmio, jogou com o Leão. O Leão, como treinador, eu não cheguei a acompanhar a carreira dele como goleiro. Como treinador, era um cara rígido, um cara que até nas entrevistas era complicado. O Leão, eu tenho uma passagem com ele, né? Porque eu lembro que até ele saiu do Vasco, foi pro Grêmio. E no Grêmio, eu fui titular nos momentos que ele estava lá. E eu tive o privilégio de frequentar a casa dele, sabe? Conhecer a mulher, conhecer os filhos, as filhas, né? São coisas que você nunca viu isso na imprensa. Ele nunca expôs a sua família em nada. Você pode pesquisar a vida dele que não tem, mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. Uma pessoa que em 82, quando eu operei o joelho, ele me chamou na casa dele, eu fui lá. Ele falou, não renova com o Grêmio que eu vou te levar para o Corinthians, porque ele saiu do Grêmio e foi para o Corinthians. Só que a gente eu estava ali, né, noivando, casando, enfim. Acabei renovando, mas a gente criou uma amizade. Todo mundo fala dele que é um cara sério, ele é sério. E eu aprendi muito com ele no lado profissional, porque ele era uma pessoa que era o primeiro a chegar para treinar e o último a ir embora. Então isso aí você vai tirando um exemplo, né? Um exemplo de profissional. Então ninguém pode falar dele se ele é isso, ele é aquilo, tal. Não, o Leão era um belo profissional, um ser humano maravilhoso. Como teve outros grandes caras que a gente conheceu também, que também são treinadores maravilhosos. Enfim, o linguajar do profissional, principalmente das pessoas que têm mais nome, assim, ele tem que falar a língua do jogador, né? Ele tem que ser o jogador. Então, eu vou falar dele, ele foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado. Bom, pessoal, Leão, para mim, aí, quando eu fui treinador do São Paulo, eu sou São Paulino, eu gostava demais dele como treinador, era um cara que, até no Santos também, na época do Robinho, do pessoal, era um cara que levava, conseguia segurar as rédeas, então, para mim, como ele disse, era um excelente profissional e que bom que você jogou. Eu pude contar aqui também um pouco de como ele era a pessoa do Leão e do Emerson Leão. A gente vai para um breve, rápido intervalo e a gente já volta a contar um pouco mais aqui das histórias desse grande guerreiro aqui, Nilmar José Sachs. Bom, voltamos aí de um breve, rápido intervalo, já fomos servidos aqui pelo grande Ronaldo, esse cara que já serviu o chopinho pra gente aqui, né, Nilmar? Da Primos, saúde, Boa até. paz, saúde. Bem gelado. Vou adoçar aqui porque... Eu não gosto muito, né? Eu adoro. Né? Eu sou cervejeiro e chopeiro. Bom, pra quem ainda não conhece, vem aqui dar um pulinho no Arsenal Shop, conhecer os cortes inovadores. Aqui tem pomada, tem tudo aí pro seu visual. Hoje o público masculino gosta de se cuidar bastante, então vem aqui, dá um pulinho aqui na Arsenal Shop, toma aquele chopinho servido pelo Ronaldo aqui, esse grande guerreiro. Vem aqui também conhecer as peitas aqui, como dizem os boleirões. Vem aqui, dá um pulinho na Arsenal Shop, que fica aqui na Antônio de Almeida Leite, em frente aqui ao American Burger. Você não vai se arrepender, hein? Bom, falamos aí do grande goleiro Emerson Leão, uma dupla de zaga que você tinha como seu fiel escudeiro. Olha, eu fui um privilegiado, né? Porque se eu falar pra você que a melhor dupla de zaga minha foi no Matsubara. Todo mundo vai assim, poxa, mas você jogou com De Leon, você jogou com Mozart, você jogou
Nossa, Pinella, André, vou citar nomes e nomes e nomes e nomes. Mas a dupla de zaga, quando a gente se formou no Matsubara, eu e Toninho Carlos, acho que um casava o outro, um complementava o outro, ele era rápido, ele era ágil, tinha uma impulsão excelente, eu era mais pesado, tinha uma impulsão, uma colocação, enfim. Foi uma pessoa que a gente se casou, eu fui pro Grêmio, ele foi pro Santos. Então você já vê como é que foi. A qualidade, né? E após isso eu joguei com grandes zagueiros. Eu entrei no Grêmio, eu entrei no lugar do Anchieta, que é um nome do futebol uruguaio, que todo mundo sabe, consagrou-se no Grêmio. No lugar do Cassiá, Vantuir, do Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Enfim, aí eu fui formado de zaga com o Hugo de Leon. Estupendo jogador, não dá pra você dizer, cara. Aí fui pra seleção brasileira 2 vezes, eu e Moser, sabe? Todo mundo sabe quem é o Moser. Lógico. A gente disputou o 2º torneio de Toulon, não levamos nenhum gol, inclusive no 2º ano o Mário Sérgio, aqui de Ourinhos, estava com a gente na seleção também, que nós tivemos grandes jogadores aqui que serviram a seleção, João Bahia, Mário Sérgio, Souza, enfim, Ourinhos foi um celeiro. É difícil você falar. Eu joguei com o Fernando no Vasco da Gama, a gente formou uma bela de uma zaga também, na época do Antônio Lopes, Roberto Dinamite, Romário. É difícil, cara, mas a gente marca, o que marcou foi o início, né? Da nossa carreira no Matsubara, que o Toninho jogou muito. E a gente se complementou. E eu queria só deixar aqui uma coisa, porque o jogo que eu fui pro Matsubara foi um amistoso aqui, a zaga era eu e Beto Pinguim, da sorveteria Pinguim. Eu só queria deixar esse, porque o Betão Pinguim todo mundo adorava, já é falecido há muito tempo, mas é uma pessoa que nós jogamos nós dois iguais, não sei como jogamos e ganhamos o jogo. Enfim, nós participamos de grandes equipes, com grandes jogadores, com grandes zagueiros, fomos reserva de grandes zagueiros. Conhecemos grandes profissionais. Então, a gente se sente privilegiado de ter tido essa oportunidade também de fazer parte desse grupo seleto de zagueiros. Tanto é que eu tenho uma homenagem na minha casa, que foi de um jornalista de Porto Alegre, que todo ano ele homenageava, um ano eram os goleiros, outro lateral direito, outro... Bom, eu fui homenageado como zagueiro. Ali dentro dessa festa estava Luiz Felipe Scolari, Oberdan, Oscar, Dario Pereira. Então, vamos rodar toda a minha época. Enfim, sabe, a gente é um privilégio ter tido essa minha vida, essa minha carreira de vitórias e também de conhecimento, né, que a gente vai levando para a vida inteira, né? A gente se encontra, tem contato, não tem. Às vezes você vê ou não vê, enfim. É o que nos deixa um legado e a gente vai deixar esse legado para quem nos conhece. Né? Com certeza, aí está aqui, estou acompanhando você pelo Wikipedia aqui, que é a maior enciclopédia do mundo aqui, ó, tem a sua história completa, quem quiser conferir, ó, Nilmar José Sachs, eu vou deixar para vocês aí também, vai estar embaixo aí para vocês no GC. Tá aqui a história completinha dele aqui, cara, todos os títulos dele, inclusive tá falando aqui do torneio internacional de Toulon, na França, ó, 1980. 80 e 81. Isso é muito legal a gente ter, eu gosto de ler bastante isso, eu gosto de entender bastante a história dos convidados, porque realmente são coisas aqui que talvez muitos jogadores profissionais não vão conseguir os títulos, um título dele que ele alcançou aqui, qualquer um brasileiro, Libertadores, Mundial, talvez nunca alcancem esses títulos, então é legal a gente contar histórias dessas pessoas, desses atletas profissionais que realmente vale muito a pena, a gente, como ele se emociona, eu também fico muito emocionado sempre, porque é muito gostoso, é muito legal a gente poder contar e poder mostrar a história dessas pessoas. Vi também aqui o Campeonato da Libertadores. Hoje o Campeonato da Libertadores é almejado por todos os clubes querem ganhar a Libertadores, querem jogar o Mundial, que daí você já eleva a sua equipe lá para jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Inter de Milão. Só que na sua época era diferente. Era diferente. Tinha o mesmo valor que hoje? Mais até, né? Verdade. Mais até porque
Era um campeonato diferenciado. Na nossa época, se você ia jogar um jogo da Libertadores, tinha uma câmera de TV para focalizar o jogo, para filmar o jogo. E o que acontecia fora, ou seja, a filmadora está lá, o cara está filmando a jogada lá, você está levando um soco lá, o outro está dando um soco. Enfim, era uma história diferente, onde não tinha exames antidoping, eram muito diferentes. Nós passamos por, em 83, a gente foi campeão brasileiro em 81 e disputou a Libertadores de 82, o Grêmio. E a Libertadores de 82 para o Grêmio foi um aprendizado. Em 82 a gente foi campeão brasileiro, que garantimos a vaga para disputar a Libertadores de 83. Aí já tinham mais ou menos uma noção do que seria. Mas assim, é muito além do que você vê. Hoje não, hoje você pega a câmera aqui e o jogador está tapando a boca, porque senão a câmera está pegando você. Então naquela época não tinha isso, eram doping, eram agressões. Enfim, uma passagem rápida, Grêmio Estudiantes em La Plata, o Grêmio, no primeiro tempo o Grêmio saiu ganhando de 3-0. E o Estudiantes de La Plata ficou com 8 jogadores. O segundo tempo foi 3-3. Então você já imagina o que se passou, né? Bom, enfim, a Libertadores, ela está diferenciada hoje, né? Todos os clubes querem porque ela hoje promove. Antes era o campeão da Libertadores como campeão europeu no Japão, né? Foi quando o Grêmio foi campeão. E depois outros clubes também foi a mesma coisa. Só que hoje não, hoje já se tornam classificadas vários continentes para chegar lá e disputar. Até essa semana eu não sabia para quem torcer, porque eu sou santista de moleque e gremista de coração, né? Então o Grêmio levou uma chacoalhada que saiu fora, né? Mas enfim, a Libertadores é uma disputa que todo clube quer, porque ela te gera retorno, ela te gera investimentos de pessoas, valorização do clube, valorização de jogadores. A Libertadores te dá isso. Como qualquer título, né? Eu acho que o título brasileiro também te valoriza muito. Hoje está sendo muito mais valorizado que na nossa época. Antes o clube que era valorizado, hoje os atletas estão se valorizando mais, né? Os salários hoje é um absurdo. Nossa Senhora! Então eu queria estar jogando hoje pelo menos uns 2, 3 anos para juntar um dinheiro. E quebrava bem esse zagueiro que tem hoje aí, viu? Fácil. Então, a bola é o futebol. É o futebol e a Libertadores é uma competição que eu acho que para todos os clubes são importantes pelo nível que você chega e aonde você pode almejar o retorno para o clube dos empresários, né? Com certeza, a Libertadores aí tá aí, todo mundo quer ganhar hoje aí, quer ser visto no mundo inteiro. Bom, teve uma passagem até tem uma foto que você estava marcando Maradona, tava lá na placar, saiu aquela foto que vocês vão ver aí também, a gente vai mostrar para vocês. Qual que foi a sensação de poder jogar com esse cara que infelizmente hoje partiu, né? O Grêmio tinha construído fechado os anéis superiores, né, do Estádio Olímpico, e ele fez 3 jogos de inauguração do anel, né? Vasco da Gama, Argentino Júnior e River Plate, se eu não me engano. E eu tinha retornado da seleção e já me colocaram de titular, né? E esse jogo era o Argentino Júnior, que era o time do Maradona. O Maradona estava ali com 18, 19 anos, começando, e eu tenho algumas fotos, né? Que se tornou Nossa Senhora, uma lenda. Monstro do futebol, uma lenda, né? Enfim, a gente teve essa oportunidade única e eu tenho algumas fotos, né? Que nos marca, né? A gente fala, né, do Maradona, mas a gente, poxa, eu tive a oportunidade de jogar com o Romário, com o Renato Gaúcho, com o Leão, Paulo Isidoro, com o De Leon. Sabe, você vai assim, Roberto Dinamite, você vai, e o Maradona, pra mim, ele é fantástico, né? Não vamos falar como jogador, eu não quero nem entrar no mérito pessoal, mas como jogador ele era fora de série, foi um fora de série. E a gente teve essa oportunidade, mas ele tinha 19 anos e eu 18. Então a gente tem quase a mesma idade, né? Mas ele depois veio a se tornar quem foi, né? Cara fora de série. Então foi isso, a gente ganhou o jogo do Argentino Júnior de 1-0 nessa inauguração. E nesses 3 jogos, foi praticamente quase os 3 primeiros jogos meus como profissional do Grêmio.
porque eram jogos amistosos. Tá aí, jogou com o Maradona, hein? Pelo amor de Deus, hein? E é história, hein? Contra. Bom, a gente vai molhar as palavras aqui, a gente vai pro breve e rápido intervalo e a gente já volta novamente aqui e contar mais um pouco das histórias desse grande jogador, Nilmar José Sax. Bom, a gente voltou aí de um breve e rápido intervalo, sai mais resenha durante o intervalo do que aqui, talvez histórias que não posso nem contar aí, mas é engraçado demais, é muito gostoso. E aí já trouxe aqui, o Ronaldo trouxe um torresminho também, tem vários petiscos aqui no Arsenal Shopping, vem conferir, é uma delícia. Vamos olhar aqui a garganta de novo aqui, porque... Eu vou acompanhar você para não ficar chato, né? Apesar que é você que está me acompanhando. É verdade, hein? É que se eu continuar aqui, depois eu começo a falar mole, o pessoal vai ficar ruim aí, né? Bom, Nilmar, jogador tem muitas histórias para contar, muitas histórias boas, muitas histórias tristes, mas eu gosto de ouvir as histórias, as resenhas do futebol. Tem alguma resenha que dá para contar pra gente aí, pro pessoal poder sorrir um pouco conosco aí? O jogador do futebol, o futebol brasileiro é um folclore, né? Há muito tempo, desde épocas de Garrinchas, e vem. E a gente não tem aquelas oportunidades que a vida também às vezes nos dá de estar estudando inglês ou alguma coisa, em viagens, estar tendo essa... Porque a vida da gente é treino, jogo, treino, hotel, concentração, enfim. Mas tem passagens da vida da gente que nos marca, né? Eu saí de Ourinhos em março de 80. Março de 1980 eu saí de Ourinhos e em maio eu estava em Paris, na França. Então isso daí é uma coisa para mim assim que mudou. O que eu estou fazendo? Estou em Paris, cara, com a seleção brasileira. E haviam liberado a gente para... A gente disputou o campeonato Toulon, a gente foi campeão. E liberaram a gente para fazer compra em Paris, na Champs-Élysées, nas lojas lá, né? Então liberaram a gente de manhã e a gente tinha que voltar à tarde. E tem meu compadre Odair, né? Eu fui padrinho de casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento. Hoje os dois são separados. Bom, mas enfim, eu e o Odair saímos fazer compra e na hora do almoço a gente queria comer. E a gente procurou um lugar onde a gente conhecesse a comida, porque era caro, né? Aí chegou, a gente viu lá um lugarzinho que tinha arroz, batata frita, frango, né? A gente falou, é aqui mesmo, né? A gente foi lá, se serviu e tinha os pacotinhos do lado lá para você pegar, pegamos os pacotinhos e sentamos, né? Pagamos, sentamos, na hora de comer, abre o pacotinho e vai jogando, né? Cada vez que eu jogava, porque a comida francesa é um pouco adocicada, né? Cada vez que você jogava um pouquinho, a comida ficava mais doce. Eu, em vez de pegar o saquinho de sal, eu peguei o saquinho de açúcar. E aí joguei tudo na batata frita, açúcar, arroz, frango, enfim, comi. Mas tive que comer, né? E teve outra passagem também, que a gente, depois de ir pelo Grêmio, a gente foi campeão brasileiro. E a gente estava indo de avião, a gente estava indo da Itália para os Estados Unidos. E o nosso supervisor passou no corredor do avião, avisando todos que não sabiam falar inglês, né? Que iria ser servido carne e frango. Carne chama stick e frango chama chicken. Uma cervejinha liberada, todo mundo tomando uma cervejinha, tá? E passa a aeromoça com o carrinho. Vocês dois, o que vocês querem, né? Eu olhei um pro outro assim. Kiko Verardi falou que era o nosso supervisor. Não lembro, cara. Eu sei que chicken, sticking, não sei o que é isso. Eu quero cocó, né? A mulher me serviu, eu comi, né? Enfim,
é o brasileiro se virando fora do Brasil com gestos, com movimentos, com coisas assim, que nos marcam, né? Que nos deixam e você participa. Hoje, né? Faz tempo já tem um jornalista gaúcho que ele tem um livro só desse tipo de gafes que jogadores da dupla Grenal fizeram em viagem, jogos, enfim, entrevistas. Tem demais. Você morre de dar risada e tem essas duas, estão no livro. Que contaram para ele, eu nem sabia, né? Essas duas estão no livro. Que são coisas da vida, né? A gente erra também. Não, mas isso aí que é o Faustão, que é o mas legal do futebol. são assim, é um aprendizado, né, cara? Imagina você sai de Ourinhos em março, com 18 anos e 2 meses depois estão em Paris. Muda tudo a vida da gente. Totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Pô, legal, tá vendo? Tem histórias aí que É muito bonito, marcantes para ele e engraçadas pra gente. Então é muito legal poder ele contar um pouco pra gente. A gente vê como que é o futebol profissional, também não é só ferro e fogo, tem a parte engraçada que vai levar pro resto da vida. Então é muito legal, muito gostoso. Nilmar, qual que foi o atacante mais difícil de você marcar? Rapaz, ainda bem que eu não joguei acho que nenhum jogo contra ele. Bom, por exemplo, quando eu cheguei no Vasco, em 85, eu não vou citar Serginho aqui, porque o Serginho para mim, quando eu joguei contra o Serginho, para mim era bom, porque eu antecipava que ele não era tão ágil, tudo, mas ele era forte, mas a gente conseguia antecipar, então era mais fácil. Agora, quando você pegava um atacante rápido, ágil, habilidoso, era difícil. Então, um pouco antes, eu vou citar 2, né? Um eu treinei contra, quer dizer, os 2 praticamente, eu treinei contra eles, porque eu não joguei nenhuma vez contra eles, que são 2 que eu admiro muito. Depois eu vou te dizer quem é o terceiro, que foi o Careca, na seleção brasileira, e foi o Romário no Vasco. Então a gente treinava junto. Nesses treinamentos era difícil marcar, não era fácil. E a gente imagina os zagueiros que... Então a gente eu não tive nenhuma oportunidade de jogar nenhum jogo contra o Romário e nem o Careca. Mas o centroavante mais difícil que eu tive a oportunidade de jogar e não tinha como antecipar, ele era baixinho, era forte, não tinha como antecipar, se deixasse ele dominar, ele te arrebentava, te driblava, passava no meio de você, que chamava Reinaldo, do Atlético Mineiro. Então eu acho que esse centroavante aí foi, eu acho que não foi só eu, né? Muitos zagueiros sofreram na mão dele, né? Porque ele era arrecadinho como o Romário, mas ele era o mesmo estilo do Romário, mas o Romário era mais rápido. Ele era curto, grosso. Enfim, eu acho que foi o Reinaldo do Atlético Mineiro, um atacante mais difícil que eu joguei para marcar, porque quando você vai jogar, você vai analisar um dia antes, você analisa contra quem você vai jogar e fica pensando como é que eu vou, as características dele, o que eu vou fazer. Aí às vezes você não dorme, né, cara? Porque, você vacilar, um vacilo seu, a culpa é sua, enfim. Mas assim, falando mesmo, eu acho que o Reinaldo jogar contra, e ainda bem que eu joguei a favor dos outros 2, né? Porque, mas teve grandes atacantes, nossa. Charles jogou comigo no Bahia, um belo no centroavante, Roberto Dinamite, Baltazar não era habilidoso, mas era goleador, a bola entrava. Então o Brasil teve privilégio. Nós fomos vice-campeão em 82 na final do Flamengo, aí você marcava Adílio, você marcava Zico, você marcava Andrade, marcava Tita. Quem fez o gol? Nunes. É o menos habilidoso deles, foi o cara que fez o gol e foi o Flamengo que foi campeão em 82. Então, é o futebol. É isso aí. É por isso que é gostoso, é apaixonante o futebol, por causa desses exemplos aí, né? Então, a gente pensa em fulano, em ciclano e tal, vai, se preocupa, aí daqui a pouco você vacila, o que bate na canela, faz o gol. Então, são histórias da vida que nos marcam, né? E é gostoso isso, porque cada coisa que passa é um aprendizado. No Bahia, é uma pergunta até que eu não cheguei nem a ver, não cheguei a ver a escalação de quando você foi campeão lá.
Foi 88? Sim. Bobô jogava lá já? Jogava. O Bahia foi campeão num campeonato que começou em 88 e terminou em 89. Então, assim, cortando você, eu falo Bobô porque Bobô é um folclore, né? Não, Bobô se tornou música, né? Caetano Veloso. Então, elegância sutil de Bobô. Então, hoje a gente tem o grupo. Né? E o Brasil hoje, vou te contar, o Bahia, os campeões brasileiros do Bahia de 88 formaram a Associação dos Atletas Campeões Brasileiros de 88. É a única associação criada por um grupo de atletas que tem hoje no Brasil, é uma associação já regularizada. O presidente é o João Marcelo, o advogado é o Ronaldo, que é goleiro, o Bobô é deputado estadual. Tem o Zé Carlos e o João Marcelo, foram candidatos agora a vereador, não se elegeram, mas estão envolvidos, o Dico. Enfim, o Bahia formou uma família, essa associação para ajudar atletas, ex-atletas do Bahia. É uma coisa única no Brasil, é a única associação. E quando a gente foi para o Bahia em 88, o time era muito bom, mas não era um time para ser campeão brasileiro. E tinha o Evaristo de Macedo, que também entra nesses assuntos que você gosta, da palhaçada, aquelas coisas, né? E o Evaristo montou uma equipe, eu não era o titular na época, o titular era o João Marcelo e o primeiro Pereira, depois o Claudir. E eu era o primeiro reserva de qualquer um que entrava. Todos os jogos que eu joguei no Brasileiro de 88, eu não perdi nenhum. Então, não, assim, eu foram suspensos por amarelo, por expulsão, lesão, eu joguei e venci. Ganhei o jogo que eu joguei. E ali o Bobô acabou vindo pro, acho que foi São Paulo, Corinthians, não lembro. E o Bobô era um nordestino, né, do futebol, que ali aquele grupo nosso foi campeão porque em 88 parou o campeonato, em 89 a gente voltou. Então nós fizemos uma preparação diferenciada dos outros clubes que fazem uma temporada para o ano inteiro. A gente fez uma temporada para 2 meses. E foi nesses 2 meses, o nosso time tinha velocidade, posse de bola, força. Tanto é que depois dos 2 meses, Libertadores, nós chum para baixo, o Campeonato Baiano foi para baixo, mas foi campeão brasileiro, né? Então, passando por cima de todos. Mas na parte técnica e na parte física, porque fez uma preparação diferenciada. Isso tudo, o Evaristo de Macedo, foi um dos primeiros, para quem não sabe, foi um dos primeiros jogadores do Brasil aí para fora, para jogar no Real Madrid, foi artilheiro. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, com as histórias maravilhosas que a gente fala, né? A gente se reunia depois do jantar assim, fazendão, estava concentrado para jogar, aí a gente sentava todo mundo, aí combinava, quando ele chegasse depois do jantar, né, porque a resenha ia até 10, 11 horas da noite. Quando ele chegasse, todo mundo levantava e saía. Aí aquele que chegava para a resenha, porque aí só ele que falava, né? Aí a gente pegou e saía. Seu, fica aqui. Então, enfim, foi criado um grupo onde o técnico era o pai de todos. Era o paizão, né? Então, fala para mim hoje, qualquer clube do Nordeste que tem condição de ser campeão brasileiro. Não tem. Não existe. Você pode por tudo que for fazer, então foi uma coisa que marcou a história do... Tanto é que a última vez que eu vim para Ourinhos, né, há 1 ano e 8 meses atrás, foi a festa que eu vim do Bahia, eles me mandaram passagem, mandaram tudo, e eu falei, depois eu quero ir para minha cidade, ver minha família, meus amigos. Então foi a última vez que eu vim para Ourinhos, foi justamente quando eu vim na festa do Bahia, de 25 anos da conquista. E os clubes que você jogou? Você entrou até numa pergunta que eu queria fazer. De todos os clubes que você jogou, teve algum clube que assim, muitos jogadores não são valorizados, os jogadores de antigamente não são valorizados pelos clubes, pelos títulos que conquistaram, pelas coisas que fizeram pelo clube. Teve algum clube que você jogou e hoje você não tem as portas abertas lá? Olha, hoje é muito difícil a gente ir nos clubes, que se tornou um tipo de profissionalização, um tipo de formação, ou seja,
para você entrar no clube hoje, para você entrar num Grêmio, vou citar um exemplo, você tem que passar por 200 lugares lá. Ó, eu sou fulano, para mim entrar no... Eu lembro que a última vez que eu fui no Grêmio, eu queria entrar no museu. Pô, meu nome é Nilmar, só que os caras ninguém me conhece mais. Ninguém vai ver eu como Nilmar, porque eu era cabeludo, né? Hoje não sou mais. Mas assim, eu acho que não. Foram vários, raramente eu tenho ido em clubes, já fui em clubes, né, que depois que eu joguei fui visitar alguma coisa. O Grêmio eu digo porque eu tenho um vínculo de amizades maior no Rio Grande do Sul e mais vezes eu vou para lá. Mas assim, fui bem recebido, não fui mal recebido. Mas assim, os clubes às vezes eles não guardam na memória aqueles que lá atrás fizeram. Vou citar um exemplo, o Renato hoje tem estátua no Grêmio, mas o Grêmio teve grandes jogadores muito maior que o Renato para chegar onde o Grêmio chegou. Não foi só o Renato. Então teve o Lico Lara, um belo de um goleiro, o Ayrton Ortunho, o Ayrton foi um dos maiores zagueiros que o Grêmio teve. Então são histórias que a bola te mostra. Mas assim, nunca fui em nenhum clube assim, também nem procurei, né? Minha vida se tornou diferenciada. Eu saí fora do esporte profissional, vim viver o esporte amador, vim para minha terra. Então eu não posso, mas sempre que eu vou nos lugares que eu joguei, eu sou bem recebido. Eu vi aqui na Wikipédia uma pergunta que eu vou te fazer também. Chegou a ser treinador? Eu tive a oportunidade de... A única vez que eu tive... Depois que eu parei, comecei a trabalhar com escolinhas de futebol lá em Porto Alegre, no SESC, Serviço Social do Comércio. Era um projeto onde jogadores da dupla Grenal, grandes jogadores da dupla Grenal, eles davam aula para escolinha de futebol na Grande Porto Alegre e periferia também, Grande Porto Alegre, tudo. E eu comecei dando aula lá, aprendendo com eles, e depois fui dar aula em Santo Ângelo, no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Aí depois teve um problema, foi fechado, e o China, a única vez que eu tive o China estava trabalhando na Arábia. O China, para quem não sabe, domingo passado terminou o Campeonato Mundial de Futebol de Areia Raiz no Brasil. Foi feito na Vila Olímpica lá, e o treinador da seleção brasileira é o China, que jogou comigo lá no Grêmio. O China me convidou para ir para a Arábia Saudita, onde eu fui treinar o Júnior. Eu era treinador do Júnior e auxiliar técnico dele. Ele havia subido a equipe da segunda para a primeira e tinha que ter, era obrigatório ter a categoria de base. Mas o time profissional acabou não indo bem, ele acabou pedindo demissão e a gente voltou, foram 3 meses. E depois dessa volta, logo em seguida eu vim para Ourinhos. E aí a carreira de treinador, eu fui treinador aqui das seleções de Ourinhos, né? De jogos regionais, sub-16, sub-15, enfim, treinei bastante ainda pessoas, amigos da gente, que até hoje me chamam de professor, né? Inclusive, não vou falar, mas o nosso prefeito foi atleta meu. O secretário de esportes hoje, que é o Danilo, foi atleta meu. O Kleber, que na cultura, foi atleta meu. O Baianinho, Marcelo, Bruno Antunes. Enfim, nossa, tem tanta gente, cara, que foram... Porque quando eu entrei na secretaria e eu fui ser técnico das seleções, eu falei, no meu time só vai jogar jogador de Ourinhos. Não vou trazer nenhum de Salto Grande, que seja tudo de Ourinhos. E ali a gente criou um grupo que a gente conquistou um vice-campeonato de jogos regionais, fomos para jogos abertos, coisa que há muito tempo não tinha. Ficamos em 4º lugar ou 5º lugar do campeonato estadual. Enfim, ali foram coisas de amadoras, né? Da cidade, representando a cidade, e eles representaram muito bem. Tanto é que hoje eu tenho amizade com muitos deles, e a gente tem um carinho um pelo outro, apesar que a idade é bem diferente, mas eles me tratam muito bem, a gente não mistura as coisas. Então, a minha carreira de técnico, tipo assim, foi assim. E depois eu parei de dar aula, porque quando eu dava aula de escolinha de futebol, a minha prioridade não é formar atleta, é ajudar a formar cidadão. Sim, com certeza. Sabe, porque a gente sabe que formar um atleta hoje, não é de agora, hoje, mas até anos atrás, é muito difícil, muito difícil.
É muito. No Brasil hoje a gente fala em salários, né? Mas é 3% que ganha milhões, 7% ganha muito bem, vai parar de jogar, vai estar bem de vida. 10% vai ganhar muito bem, mas vai ter que trabalhar. Agora 80% ganha 3 salários mínimos, às vezes está atrasado 6 meses, 4 meses. Então é o futebol nosso. Com certeza. Bom, Neymar, como eu disse, nós teríamos que fazer aí 10, 20 programas para poder contar todas as histórias, todas as resenhas, porque tem muita história. Como ele disse aí, 18 anos, 17 títulos. Não, 18 anos, 17 e 3. Né? Então é muita história para contar, é muita resenha que tem guardada na mente desse cara aqui. Se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar mais vezes, poder contar mais. Neymar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, quando você estava nos Estados Unidos, tive a oportunidade de fazer uma homenagem para você. Aquilo foi mais uma homenagem do que contar um pouco do seu futebol. E graças a Deus hoje você pôde estar aqui comigo para a gente contar a sua história de futebol, de jogador de futebol. É um prazer, sempre será um prazer poder contar. E eu te agradeço de coração. Everton, o que eu vou dizer para você, cara, quem agradece sou eu. Porque às vezes a gente fica, não vou dizer esquecido, mas às vezes a vida passa e a gente tem que contar das coisas da gente, mas também contar de pessoas, falar de pessoas que também contribuíram para isso. Sabe, depois que eu vim embora para Ourinhos no início dos anos 2000, fui muito bem recebido, conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, sabe? E é o que a vida, que a gente vai levar da vida, é os amigos, o jeito da gente ser, o jeito que a gente é. Enfim, eu que agradeço. A gente for citar nomes aqui até para o nosso esporte, né? Eu sou de Ourinhos, mas para o nosso esporte a gente tem pessoas muito mais importantes que eu que fizeram muito pelo esporte de Ourinhos. Pessoas anônimas, pessoas que gostam do esporte, pessoas que levam o futebol amador. Eu fui profissional, então eu sei que é diferenciado. Agora, aquelas pessoas que levam o nosso futebol amador, que levam o esporte de Ourinhos, que fazem por paixão, eu tenho que me render a eles. Porque a gente está falando aqui, hoje a gente está falando mais de mim, de Ourinhos, profissional, mas eu tenho que me render a essas pessoas, não de agora também, mas lá de antigamente. Mas hoje, principalmente, as pessoas que não querem deixar o futebol no esquecimento, ou não querem deixar o esporte no esquecimento. Então, Ourinhos sempre teve um potencial muito grande nessa área. É claro que a pandemia está aí, a gente pede que se cuide. Eu estou aqui, eu fico até meio nervoso, porque não sei se vai que me aconteça alguma coisa para me voltar. Enfim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, ter distanciamento, usar gel. Enfim, tudo que a gente pode fazer para ajudar e também fazer com que a gente tenha uma vida de qualidade. Então eu queria aqui parabenizar você, a sua equipe, parabenizar o pessoal aqui do Arsenal Shopping pelo momento que nos proporcionou. E você sabe que eu aqui posso falar para você, o cara mais feliz aqui sou eu. Sabe, o cara mais assim, que agradecido sou eu, porque muita gente que vai ver, às vezes coisas não conheciam da gente, mas a gente sabe que eu falo, aqueles atletas que a gente passou, que foi técnico aqui, eles sabem e você já deve ter conversado com muitos. Sim. Que são da tua geração. Bom, enfim, eu agradeço. Obrigado. E estamos à disposição para qualquer coisa. Bom, a gente pode, como eu disse, contar um pouco a história desse grande ex-atleta de futebol, ex-professor, ex-treinador aqui na nossa cidade também, contribuiu bastante com o esporte na nossa cidade. E quem me dera poder contar mais histórias de pessoas como Nilmar José Sachs. Esse é o Esporte de Ouro, aqui fazemos por amor. Um forte abraço a todos e gostaria de agradecer e pedir para vocês dar um pulinho aqui na Arsenal Shop, que fica aqui na Antônio de Almeida Leite, aqui em frente ao American Burger. Vem aqui saborear uma cervejinha, um petisco, geladinho, chopp, poder cortar o seu cabelo, fazer sua barba, comprar produtos aí para embelezamento masculino e também tem roupas, acessórios masculinos aqui também. Então, dá um pulinho aqui na Arsenal Shop e venha conhecer aqui mais. Esporte de Ouro, aqui fazemos por amor.